Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Que bom ter você aqui comigo. Hoje nós vamos conversar sobre um transtorno de personalidade, borderline, que existe ainda muita falta de informação e que acomete muito as pessoas. De 1 a 6% da população pode ter esse transtorno borderline e principalmente as mulheres. Os pacientes ficam entre os limites das emoções, tanto muitas emoções como poucas emoções. Mas quem vai explicar isso pra gente direitinho é o professor doutor, psicólogo, o doutor Nelson Igmar Valério, que gentilmente aceitou o nosso convite, que é professor da Faculdade de Medicina de Rio Preto e é especialista neste assunto. Doutor Nelson, muito obrigada por sua presença no Saúde em Foco. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir com os ouvintes, telespectadores, com esse tema tão relevante realmente. Tão relevante, lendo, pesquisando sobre esse assunto, eu queria que a gente começasse falando, primeiramente, para a gente esclarecer, porque é um transtorno de personalidade. O que é a personalidade, professor? A personalidade é um conjunto de características que o indivíduo adquire na formação dos aspectos biológicos, somados às influências socioculturais que ele vivencia ao longo da sua história de vida. Cada indivíduo, cada pessoa, na relação desses fatores biológicos com a influência dessa característica social, ela vai modulando as suas características próprias, genuínas, ímpares, não iguais a mais ninguém. Ou seja, cada pessoa é uma personalidade singular. Não haverá ninguém igual a ela e nem houve alguém igual a ela, pela somatória de suas características ao longo da sua história de vida. Então, a personalidade, ela, pelo que eu estou entendendo, ela vai se construindo ao longo da vida? Nós não nascemos com ela pronta, definida? Exatamente, não nascemos pronto, definida. Algumas teorias no passado diziam que elas se formavam logo na primeira infância. Atualmente, as pesquisas mostram que a personalidade é um desenvolvimento, ela sofre um processo de desenvolvimento, de dinâmica e de estrutura ao longo da existência daquela pessoa. Obviamente que na infância as influências e as características são mais marcantes, uma vez que é um processo de aprendizagem muito significativo para cada indivíduo, para cada pessoa. Mas há uma transformação constante ao longo da vida. Apesar da estrutura, ou seja, eixos principais, que são características fundamentais do indivíduo, não se transformarem totalmente. Eles recebem influências, eles se modulam, eles se reeditam, porém eles permanecem ao longo da vida. E outras características, elas vão se transformando ao longo da vida, como por exemplo, há pessoas que não me reconhecem no dia de hoje, por muito tempo não terem me visto. Mas se eu conversar com elas, lembrar de algumas características da infância, elas vão me reconhecerem. Ou seja, algumas características foram mudadas, biológicas, dinâmicas do dia a dia, porém outras permanecem estáveis ao longo do processo da vida. Sim. E o borderline, o que exatamente significa essa palavra? Borderline significa uma instabilidade. Instabilidade afetiva, instabilidade do humor, instabilidade dos relacionamentos interpessoais. A palavra em si, ela foi apropriada para designar o transtorno da personalidade, indicando a instabilidade dos afetos, da emoção e dos relacionamentos interpessoais. Borda ficaria no limite, nas bordas dos sentimentos, das emoções. Nas bordas dos sentimentos, nas bordas dos afetos, estaria numa transitoriedade entre determinados afetos para outros afetos. Como você falou no início, uma transição entre afetos muito intensos para outros afetos também muito intensos, e depois uma redução dessa intensidade. Então, essa transposição, essa modificação muito rápida, estaria designando essa mudança, essa modificação. Então, essa estabilidade estaria designando o transtorno. Sim. Professor, nós vamos ouvir uma música agora, que eu acho que todos nós ouvimos, cantamos e dançamos, da Madonna, que ela fala justamente sobre o borderline. Borderline é a música, ela fala desse tema. A quem não cantou e dançou essa música da Madonna, e até hoje é uma música de 1983, chama-se Borderline,
que é o tema do nosso assunto. E ela diz na letra dessa música algumas frases que eu acho que traduz bem esse transtorno. Algumas coisas no seu jeito de me amar não me deixa ser livre. Olha só o que seu amor fez comigo. Vamos lá, liberte-me. Não quero ser a sua prisioneira, liberte-me. Tente apenas entender, eu dei tudo de mim, pois você teve o meu melhor. Você me levou ao meu limite. Quer dizer, é muito intenso o borderline. Exatamente. É isso que a música fala, mais ou menos isso? Fala exatamente isso. A essência da espinha dorsal desse padrão intenso de afetividade e de necessidade do outro como forma de reconhecimento desses afetos. Então, a característica predominante é a necessidade do afeto proveniente do outro, da estabilidade que provém do outro. As pessoas com esse padrão de transtorno de personalidade borderline, porque nem toda personalidade chega num transtorno, né? O transtorno, então, é um padrão desviante daquilo que a cultura estabelece como normativa de funcionamento. As pessoas que apresentam o transtorno de personalidade borderline, elas ficam dependentes da necessidade do afeto, do reconhecimento afetivo do outro. E elas estabelecem a responsabilidade no outro como sendo a felicidade intensa para elas. Então, ao mesmo tempo que elas vangloriam o outro, colocam o outro como ponto de referência, em instantes, por alguma situação que o outro não favorece uma ajuda, um cuidado ou uma aproximação afetiva, ela também destitui o outro como fonte de referência e colocando o outro como sendo o causador do abismo da instabilidade dos relacionamentos e da afetividade que ela está tendo em relação àquele outro. Correto. Professor, esse transtorno borderline, como o senhor disse no início do programa, na construção da personalidade, pode estar sendo construído também na fase da infância com experiências familiares mais desastrosas, abandono, abusos, ou não? Sim. Os estudos mostram que familiares de pessoas que possuem o transtorno de personalidade borderline, eles possuem características de vínculos de apego intensos, autoritários geralmente, né? Situações de desarranjos familiares importantes, abusos familiares e até às vezes abusos sexuais, né? Incestuosos na própria dinâmica da família. Não necessariamente pessoas que desenvolvem o transtorno de personalidade borderline possuem famílias desestruturadas, mas as pesquisas mostram uma estreita relação entre o desenvolvimento da infância com afetos instáveis, afetos não acolhedores, que não desenvolvem autonomia, segurança, resiliência, né, autoestima favorável, estão presentes em avaliações de pacientes com transtorno de personalidade borderline. Então, a infância ela é muito importante, apesar de que o diagnóstico ele é feito geralmente na adolescência, no final da adolescência e no início da vida adulta, uma vez que há necessidade de se descartar características das fases do desenvolvimento presente no transtorno. Sim. A faixa etária, tem uma faixa etária, então, que é mais atuante? Adolescentes e adultos jovens. Homens e mulheres? Homens e mulheres, com predominância para as mulheres, como você referiu, né? Em torno de 3/4 da população de pacientes com transtorno borderline são mulheres. Então, eles estão atrelados diretamente a uma questão de gênero e até uma aproximação da cultura. Uma vez que, geralmente, as mulheres, né, em determinadas épocas sócio-históricas, elas necessitavam de algumas expressões dos seus sentimentos pela repressão, né, ao longo da história, pela dificuldade de se colocar em situações. Então, um dos mecanismos de válvula de escape dos sentimentos era via expressão desses afetos, dessas rompantes de estabilidade do humor e dos relacionamentos interpessoais. Então, se atrelou mais ao gênero, né, ao sexo feminino do que o masculino. Mas há homens com transtorno de personalidade borderline. Como que eu posso reconhecer em mim, como nós podemos reconhecer e como a pessoa pode reconhecer? Vocês, na hora de fazer um diagnóstico, há características marcantes? Sim, há características marcantes. O diagnóstico é clínico? O diagnóstico ele é clínico, né? Envolvendo uma combinação de características marcantes.
Às vezes as pessoas possuem um estilo de personalidade mais intenso, um estilo de personalidade mais histriônico, um estilo de personalidade com características mais extrovertidas e nem por isso possui o transtorno da personalidade. O transtorno da personalidade, como eu havia dito no início, ele é um padrão acentuado de desvio de características esperados para aquela cultura e esperados para aquela faixa etária. Então, características são marcantes e acentuadas que fogem à tradicional adequação e adaptação das pessoas no cotidiano. Então, para que a gente possa fazer um diagnóstico, há necessidade de verificar sofrimentos emocionais associados, dificuldades, estabilidades e adaptações em alguns contextos. Por exemplo, contexto cognitivo, as pessoas acabam perdendo a sua capacidade de organizar o seu raciocínio lógico e desenvolvem uma série de crenças irracionais em relação às pessoas, às situações que ela convive, e ela passa então a estabelecer um relacionamento instável por conta desse julgamento inadequado que possui das pessoas ou dos locais que ela está vivenciando. É uma área de alteração. Mas existe uma outra área também que é afetiva. A pessoa ela não consegue se adaptar e se ajustar aos naturais modificações do humor, por exemplo, da ansiedade, da irritabilidade e outros sentimentos que naturalmente a gente vive na convivência com terceiros e no relacionamento com outras pessoas. Então elas não conseguem manter a estabilidade desses afetos, onde elas reagem de maneira raivosa muito intensamente, né? Geralmente a raiva predomina com muita intensidade, a irritabilidade e comportamentos inadequados nos vínculos afetivos. Estabelece geralmente um vínculo muito intenso de dependência e em determinados momentos um rompimento também muito rápido e muito abrupto por entender que não está sendo acolhida suficientemente. Então, uma instabilidade no afeto. Mas podem também ter desadaptações no trabalho, na escola. Então, há pessoas que, por exemplo, deixam cursos no final da conclusão dos cursos em razão de determinados rompantes por dificuldade de enfrentar o estresse decorrente daquele momento. Ou deixam trabalhos, ou muitas vezes não conseguem se sustentar em determinados trabalhos em razão da instabilidade de manter-se num funcionamento esperado para aquela localização, para aquele local, para aquele contexto. Então, geralmente, elas apresentam prejuízos em pelo menos duas dessas áreas, no relacionamento interpessoal, na cognição, no trabalho ou no afeto. Então, esse já é um critério de estabelecimento para verificar o transtorno a partir de uma leitura clínica mediante entrevistas bem estruturadas, diversas entrevistas feitas por profissionais especializados, psicólogos, psiquiatras, né? E, ao mesmo tempo, uma outra característica importante é a verificação do padrão. A pessoa com transtorno de personalidade precisa manter um padrão ao longo de um tempo, com aquele jeito de ser. Não basta uma situação esporádica, uma situação iminente, situacional apenas, né? Mas é necessário verificar uma constância daquele comportamento em diferentes áreas na vida daquela pessoa por um tempo bastante significativo na vida dela. Muitas vezes, talvez, as pessoas não sejam diagnosticadas corretamente ou não se atentam que há um problema, porque falam, não, mas é da personalidade da pessoa, ela é assim. Muitas vezes confunde-se, né, o estilo natural da personalidade, os traços característicos de funcionamento da vida com transtornos. Há um limiar muito estreito entre o transtorno e os traços predominantes. Então, há pessoas que no seu desenvolvimento, elas possuem traços mais sutis, mais leves do seu funcionamento e elas funcionam utilizando diferentes características de diferentes traços de personalidades, fazendo uma combinação. Então, não são muito enfáticos em algumas características. Há outras pessoas que apresentam traços marcantes e elas têm um jeito predominante de funcionar em diferentes contextos, mas ainda não estamos falando em transtorno, porque não há sofrimento, não há esse padrão com constância e não há uma desadaptação.
Quando é que a gente identifica com o transtorno? Quando ocorre a desadaptação, quando ocorre sofrimento para si ou para terceiros, né? Quando esse padrão ele é persistente e quando a pessoa ela não consegue funcionar utilizando outras características além desse padrão constante, quase que exclusivo de funcionamento na vida. Aí nós vamos chamar de transtornos. Então, os transtornos, eles marcam como essa característica desviante do funcionamento natural. Certo. E qual que é a diferença do bipolar? Porque é 880 também, mas qual que é a diferença? Porque parece-me confuso. Então, na verdade, o transtorno de personalidade borderline, ele faz diagnóstico diferencial com diferentes outros transtornos, também de personalidade, ou transtornos e doenças de outros eixos de funcionamento. Então, por exemplo, ele faz interface diferencial com o transtorno do humor, né, a alteração do humor, principalmente a distimia ou a disforia. Hoje eu estou bem, mas amanhã, daqui a pouco eu estou mal-humorado. Isso, e aí é uma característica somente de humor, né? Pode ser às vezes um transtorno de humor que a pessoa possui, mas não é um transtorno de personalidade. Por exemplo, o transtorno bipolar, que é uma oscilação também do humor, só que no transtorno bipolar, que já inclusive é uma doença psiquiátrica muito significativa e importante, no transtorno bipolar, a presença da especificidade da alteração do humor é muito evidente. É muito característica a alteração do humor, propriamente dito. E no transtorno de personalidade, borderline, não há uma exclusividade da alteração do humor. Há uma instabilidade dos relacionamentos, do interrelacionamento com pessoas e terceiros, além do humor. Então, há uma amplitude maior da dificuldade de adaptação e ajustamento, além da bipolaridade. A bipolaridade é uma oscilação do humor, onde momentos o indivíduo fica num humor muito eufórico, extremo, né, e passa a fazer uma leitura com aquela euforia e ter comportamento com a euforia. Outros momentos passa a ter uma depressão e passa a fazer uma leitura, né, depressiva de si e do mundo e passa a ser um deprimido. Então, há uma oscilação deste humor. No borderline, o humor está presente, mas essencialmente não é a oscilação que é o elemento principal. É a instabilidade. Verdade. E aí, em qualquer tipo de relação, seja afetiva, amorosa, familiar, profissional, no ambiente de trabalho, como que um borderline ele se comporta? Geralmente, professor? Ele, em primeira instância, ele busca a afetividade das pessoas, busca a estabilidade dos relacionamentos e conta muito com que as pessoas estejam disponíveis para ela, estejam afetivamente, vincularmente à mercê da necessidade do afeto que ela precisa. Então, ela está permanentemente buscando a estabilidade do reconhecimento dos colegas de trabalho para si. Num determinado momento que algum dos colegas, por alguma razão, e às vezes nem é por ela, por aquela pessoa que possui transtorno, não ofereça uma disponibilidade afetiva, ou de apoio, ou de segurança social para aquela pessoa, geralmente ela vai fazer uma leitura daquela pessoa como indisponível, como punitiva, né? E essa pessoa, então, ela estava no primeiro momento por autoavaliação, avaliação positiva pelo borderline, no segundo momento passa, às vezes até ser perseguida num movimento paranoide, como sendo alguém que está perseguindo ou pelo menos não está oferecendo um apoio e um vínculo para com ela. Professor, eu vi dois termos que falam assim, que seria um castelo de cartas, que pode se desfazer, né? Ela constrói um castelo em referente a uma pessoa, uma situação, e também o porco-espinho, que a partir de um outro momento não pode nem chegar perto porque vai se machucar quem chegar perto do borderline. Exatamente, você fez aí uma figura de linguagem ilustrativa, né? A sensação e o sentimento da pessoa com o transtorno borderline é exatamente essa. Num primeiro momento, eleva como se estivesse num castelo, né? E uma alta valorização. Num segundo momento, ela vê a pessoa como algo punitivo e aí a pessoa se torna o porco-espinho, né? Sim. E às vezes ela para se defender desse porco-espinho, começa a criar fantasias persecutórias, se distancia, né? Ou às vezes até pode agredir essa pessoa
em razão dela entender que a pessoa está a agredindo. É prejuízo para ambos os lados. Para ambos os lados. Professor, eu peguei umas frases de pessoas que comentam em vídeos no YouTube, principalmente jovens que dão depoimento que é borderline, e aí as pessoas comentam embaixo. E eu peguei umas frases que as pessoas dizem: eu sou homem, borderline, tenho irritabilidade e ansiedade, baixa autoestima, sentimentos de raiva, impulsividade, dependência, instabilidade nas relações, sempre estou amando demais e odiando demais, sensação de solidão e de vazio interior. Outro: eu sou border, explosiva e estrago minhas relações pessoais, familiares e profissional. Muito difícil. Minha mãe é uma border. Não é fácil conviver com essas pessoas extremamente sensíveis. São pessoas extremamente sensíveis. É diferente do psicopata que não teria sensibilidade? Não sei. Isso. Se a gente for fazer um contraponto com o psicopata, onde a empatia, né, o reconhecimento da existência do outro, o borderline, ele intensifica a existência do outro. Exatamente por construir uma crença de um vazio existencial. A crença de alguém que necessita de outro para se manter estável. Portanto, essas frases que são colocadas, elas sintetizam realmente o perfil de pessoas com transtorno de personalidade borderline. Mas é importante a gente dizer que pessoas que não possuem o transtorno de personalidade borderline também possuem esses sentimentos numa intensidade menor, numa frequência menor e não com um padrão permanente, não como um padrão permanente, como regra. Em todos os todo o emprego que ela entra, com todos os familiares, exatamente, com todos os namorados, marido, não. Não. Nós sentimos isso naturalmente em diferentes situações e não de uma maneira combinada com tantos adjetivos, né, associados entre si. Mas as pessoas que possuem o transtorno, elas vão combinando essas características e elas sentem isso de uma maneira permanente e constante, porque faz parte da personalidade. A personalidade é ela, né? Então, se é ela, é o jeito que ela funciona. E de uma maneira quase que exclusiva ou muito predominante desta forma. Poucos momentos é que elas se sentem estáveis, equilibradas. E, geralmente, quando elas se sentem estáveis e equilibradas, é quando elas identificam uma relação de apoio social ou identificam uma estabilidade no trabalho ou no próprio estudo. Em condições de não estressores, de não cobranças ou de não instabilidades para com o relacionamento a ela. Tem tratamento? É possível brecar esse transtorno? Ele desaparece com o tempo? Qual é a esperança que a gente tem, o paciente tem? Então, vamos pensar que o transtorno, ele é crônico, né? Ele faz parte da personalidade. Aliás, ele é característica marcante da personalidade. Então, não existe um tratamento de extinção daquelas características. O que existe, e especificamente no transtorno de personalidade borderline, os dados mostram que as pessoas com esse padrão, quando elas são devidamente conduzidas por profissionais especializados, psicólogos, psiquiatras, com um tratamento específico, há uma tendência de uma redução dessa sintomatologia. A intensidade reduz, a frequência reduz e as pessoas aprendem outros repertórios e outras características que também pertencem à personalidade dela, mas ela não estava utilizando. Ela estava utilizando exclusivamente o padrão borderline. Mas nós temos que pensar que uma pessoa ela é constituída por centenas de características diversas e que ao longo do tempo ela vai selecionando algumas para se tornar padrão de funcionamento. Mas as outras características estão presentes na vida daquela pessoa. Então, um tratamento bem adequado vai ajudá-la a desenvolver novos repertórios, novas habilidades, assertividades, treino e manejo da raiva, de habilidade social, identificação dos sentimentos e treino de assertividade em relação a respostas mais assertivas, positivas, né, e adequadas,
De modo que essa pessoa com um tratamento bem executado, ela pode melhorar significativamente já no primeiro ano de tratamento. E as pesquisas mostram também que pessoas depois de 8, 9, 10 anos com o padrão e sob tratamento, elas têm uma redução muito significativa nessa característica. Em torno de 40%, 50% das pessoas que foram identificadas com o transtorno, depois de um tratamento ao longo de um tempo, elas têm uma remissão significativa dos sintomas a ponto de nem serem identificadas como tal, apesar de ser um transtorno crônico e permanente. Mas elas passam a se comportar de uma maneira mais adequada e assertiva, a ponto de nem serem mais identificadas como tal, depois de uns 7, 8, 10 anos de acompanhamento, vamos dizer assim. Né? Ela consegue ter um autocontrole. Isso, tem um autocontrole, tem uma aprendizagem de autodomínio, de autoestima, porque a autoestima é muito rebaixada, né? De autodomínio, de desenvolvimento de técnicas e recursos de treino de padrões de relacionamentos, busca de relacionamento mais estáveis, busca de inserção social, de trabalho, de estudo mais adequados. Então, elas vão aprendendo a identificar locais, pessoas, situações, reconhecer. Então, elas têm um autodomínio e, ao mesmo tempo, reconhece o externo e aprende a lidar de forma mais assertiva. E há um outro ponto positivo também, demonstrando que, com o aumento da idade, esse padrão específico de transtorno de personalidade borderline, por volta da idade adulta, vamos dizer assim, 30, 35, 40 anos, há uma remissão bastante significativa, espontânea, uma vez que há um amadurecimento da pessoa. Então esse comportamento vai diminuindo. Isso. Vamos lembrar que a personalidade, ela se transforma. Sim. Né? Se transforma, então, se constrói. Se transforma, se constrói, né? Se reinventa em várias situações. Então, o próprio desenvolvimento, as próprias características de inserção social e com a vida e as responsabilidades ao longo da vida e a maturidade cognitiva e a maturidade de vivências, elas permitem uma certa modificação do padrão, de modo que essas pessoas reduzem significativamente o padrão, melhorando no seu funcionamento com a idade adulta. Então, a intensidade mais evidente está no final da adolescência e no início do adulto jovem, uma vez que a pessoa ainda não se conhece, não sabe se identificar, né? E não consegue se auto-organizar. Mas ele tem essa melhora significativa ao longo da vida. Essa é a parte positiva do transtorno. Professor, nós vamos acompanhar agora o depoimento de uma youtuber que aceitou participar do nosso programa, a Bruna Merineito. Ela é uma youtuber, ela fala muito sobre autoestima, as meninas, as mulheres se gostarem, aceitarem seu corpo e empoderar. E ela tem borderline e ela fala isso no canal e ela aceitou dar o depoimento. Vamos acompanhar. Meu nome é Bruna Merineito e eu tenho transtorno de personalidade borderline. Eu fui diagnosticada em 2017, quando eu fui internada em um hospital psiquiátrico. Desde então, muitas coisas foram feitas e mobilizadas para que eu pudesse ter a vida mais estável e saudável possível. Foi muito assustador receber o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline, principalmente porque foi natural que eu fosse à internet buscar mais informação a respeito, mas não tem muita informação a respeito, tem muita desinformação, inclusive sendo propagada por médicos e psiquiatras e psicólogos, que muitos ainda se recusam a nos atender. E toda essa desinformação, esse estigma, esse sensacionalismo é uma barreira na nossa integração na sociedade, a permanência na faculdade, a relação com os amigos, com os familiares, porque causa um certo desconforto, eles nos bolam de uma forma assustadora. Eu já vi a gente sendo posto como serial killers em séries, sabe? E então a gente fica com duas lutas ainda para lutar, uma contra a visão da sociedade com a gente e a nossa interna, que já é muito. Apesar disso, o nosso papel é fazer um tratamento, seguir o nosso tratamento e se manter nele. É muito difícil, com as condições atuais, todo mundo ter acesso a um bom tratamento, um tratamento de qualidade, mas se você tiver condições, por favor, fique
com ele. Não desista nunca, não desista quando você achar que está melhor, quando achar que está curada, não largue os remédios do nada. Se mantenha no tratamento, ache um médico de confiança e se mantenha nele. Vale muito a pena, é o que a gente pode fazer pela gente. Queria muito agradecer a Jaque pelo convite. Eu acho que isso é representatividade, é a gente poder ter um profissional falando, mas também uma pessoa com vivência falando. Então, muito obrigada pela oportunidade. Um beijo. Obrigada, Bruna, pelo depoimento aqui no Saúde em Foco. A Bruna, que é youtuber e levantou essa bandeira do borderline nas redes sociais. Professora, a gente viu o depoimento da Bruna. É muito importante que as pessoas reconheçam, busquem ajuda e falem sobre o borderline, que começou a ser relatado há pouco tempo, né? Em 1984 começou a ser relatado, mas vem de 1800 já alguém já alertou para isso, não é, doutor? Então, é importante que fale, que não tenha medo. Sim, é fundamental. Esconder as características vai levar à piora. E esse transtorno, ele é muito significativo, porque a intensidade e o momento associado a estressores pode levar a automutilações significativas e pode levar a tentativa de suicídios e até suicídios consolidados. Então, diversas pessoas ficam lesadas por conta dessas tentativas, inclusive. Então, não é um transtorno simples e não deve ser considerado uma característica natural e ainda algo que a sociedade no presente momento acaba aceitando como sendo um movimento espontâneo da juventude. Não é. A gente tem visto algumas, principalmente adolescentes e jovens, considerando um padrão natural de funcionamento entre os pares. E isso tem intensificado, inclusive, a evolução do transtorno. Então, algumas pessoas entendem que é uma brincadeira, uma característica momentânea e passageira, mas, na verdade, o transtorno ele é crônico e deve ser cuidado. E quem possui o padrão deve partilhar, primeiramente com seus familiares, as suas características, e os seus familiares devem estar atentos, não pensar apenas que é algo passageiro e momentâneo, e, dentro do possível, procurar especialistas para uma avaliação, para discernir o que é um comportamento do momento, do jovem, da adolescência, circunstancial, de algo que é um padrão desviante da própria construção da personalidade. Então, é um transtorno muito sério, muito importante e significativo, tanto que ele envolve uma prevalência alta na população, né? Determinados países mais, outros países um pouco menos, dependendo da cultura, aceita-se mais, dependendo da cultura, aceita-se menos, depende da cultura, trabalha-se melhor as expressões de sentimentos, afeto, segurança, e outras culturas menos. Depende da cultura, as famílias estão mais estabilizadas e outras menos. Então, existe essa variação entre 1% e 6%, né? Mas, em média, em torno de 2% da população sofre do transtorno, não são só das características de personalidade, mas do transtorno. E nós precisamos estar atentos para designar um tratamento o mais rápido possível, envolvendo inclusive os familiares. E dentro do possível também orientações aos pares de trabalho, de escola, etc., que possam, principalmente aos vínculos afetivos, pessoas que fazem vínculos afetivos com essas pessoas que têm o padrão de borderline, para que elas também aprendam a lidar com essas pessoas e favoreçam o auxílio. Por exemplo, um namorado, ele pode ser muito bem orientado e ele pode ajudar significativamente a melhora da namorada, por exemplo, que tem o padrão de borderline, ou vice-versa. Um chefe de serviço pode ser muito bem orientado por profissionais de como pode lidar com essa pessoa dentro do serviço, a ponto de não perdê-la para o transtorno, e sim ajudá-la a se integrar. Pode ser um excelente profissional, geralmente mas são pessoas pela estabilidade muito inteligentes. Emocional. Exatamente, geralmente são pessoas muito inteligentes, são pessoas que têm uma energia de produção muito grande, são pessoas que buscam muitas coisas e afazeres, né? Mas pela a convivência é ruim. E a convivência é difícil e ruim. Ele é um ótimo profissional, mas conviver com ele não é fácil. Por isso, as pessoas do trabalho também devem aprender em como lidar com essas pessoas e ajudá-la a estabelecer um padrão de funcionamento ali dentro do trabalho mais seguro,
um padrão com uma autoestima melhorada, né? Um padrão onde essa pessoa vai se sentir mais estável. Sim. Isso, e na família a mesma coisa. A mesma coisa. A mesma coisa. A família deve ser orientada. Muitas vezes a gente encontra na própria família uma outra integrante, como falado aí, porque em torno de 5 vezes mais de prevalência está na família versus população geral. Ou seja, uma família que possui uma pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela tem 5 vezes mais probabilidade de ocorrer um outro transtorno na mesma ordem. Já... Existe uma composição genética que influencia em padrões gerais de instabilidade, de insegurança, né? Principalmente no humor e outros transtornos. Mas também existe um padrão de aprendizagem na formação e desenvolvimento da personalidade. É uma formação instável de afetos já desde a infância, né? E que se consolida fortemente na adolescência e no início da vida adulta. Professora, a gente chega ao final do programa e eu estou extremamente satisfeita e feliz porque abordamos a saúde mental, estamos falando de saúde mental, borderline. Se você se identificou ou conhece alguém, me deixa feliz de saber que tem tratamento, psicoterapia, medicação, mas o principal é se reconhecer, buscar o diagnóstico, ajuda e que é possível viver feliz com borderline. Sem dúvida, perfeitamente. É possível viver feliz, é possível reaprender o funcionamento com a vida e para as interfaces de atuação na vida, sem grandes comprometimentos da sua estabilidade e sem tanto sofrimento como no início do transtorno, né? A evidência do transtorno. É importante a gente dizer também para a população de modo geral que geralmente as pessoas diante de pacientes com transtorno borderline, elas passam a se afastar, porque é difícil de lidar com essas pessoas pela instabilidade. Então a gente manifesta aí uma dica para que essas pessoas não se afastem, pelo contrário, que procurem fazer um processo de ajuda a essas pessoas, né? Manifestando estabilidade, dando dicas e mantendo o suporte, ainda que essas pessoas sejam difíceis de se lidar. Sim. O importante é se reconhecer, buscar ajuda, aceitar e acolher o outro. Exatamente, isso mesmo. Também. Professor, muito obrigada, professor Nelson Igmar Valério, por conversar sobre o borderline. Eu quero agradecer a oportunidade, espero que a gente tenha esclarecido a população, né? Para que a população fique atente e procure ajuda diante de padrões com essas características que nós vimos aqui no programa. Achei fundamental a gente falar, porque falando que vamos saber sobre o borderline, não é algo da pessoa bipolar, em esquizofrenia, outros extremamente importantes também, mas borderline a gente não vê falando muito. Isso, nós distorcemos o transtorno, que é muito importante, para algo banal e cotidiano da vida, como sendo apenas uma característica das pessoas, quando na verdade é um transtorno e deve ser tratado e cuidado. A gente tem que reconhecer na gente e nas pessoas esse transtorno. E a sociedade estar atenta a isso, principalmente os jovens, né, adolescentes e adultos jovens, e famílias que possuem adolescentes e adultos jovens, e instituições que atuam com adolescentes e adultos jovens. Devem estar atentos para esses padrões. E o mais bacana é que é possível ser feliz. Professor, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigado. Estendo o convite para vir novamente ao programa, a gente conversar sobre outros problemas emocionais dos transtornos. Com o maior prazer. Em vários outros temas importantes serem abordados também. Obrigada. Muito obrigado. E assim a gente termina o Saúde em Foco de hoje. Nós falamos sobre o transtorno de personalidade borderline. Espero que você tenha gostado. Se você quiser assistir novamente esse programa, a gente está lá no YouTube. É só procurar o nosso canal TV Câmara São José do Rio Preto. Procure a playlist Saúde em Foco. A gente está lá com vários assuntos bem bacanas para você assistir. Obrigada por sua companhia, por seu carinho e até o próximo Saúde em Foco. Tchau.